Nossas preferências definem o nosso teto. Você que está ouvindo agora tem uma preferência e ela acompanha você a vida toda. O quanto de complexidade está disposto a enfrentar nos problemas? Eu prefiro problemas difíceis, complexos, com várias variáveis. Já outras pessoas dizem, quer saber? Eu gosto é de não ter problema nenhum. E quem foge de problemas nunca alcança a grandeza. Autor best-seller número 1 do New York Times e autor de Hábitos de Alta Performance. Temos aqui o inspirador Brendon Burchard. A gente lê vários livros de hábitos. Microhábito, hábito incremental, hábito atômico, tudo isso. São ótimos, mas venderam a ideia de que para criar um grande hábito, tudo precisa ser fácil. Só que, quando você pergunta para alguém de alta performance se foi fácil, a resposta é: não, eu fui pelo caminho difícil e aprendi fazendo. A gente conviveu com pessoas no mais alto nível, e elas parecem ter certos inegociáveis. O que sustenta esses princípios e permite que realizem seus sonhos mais ousados? Esse foi um insight enorme que eu só tive talvez uns 4 anos atrás. Você já orientou alguns dos maiores influenciadores, líderes empresariais, atletas e líderes espirituais do planeta por mais de uma década, quase 2. E nós dois vimos isso de perto. Você os orientou. Eu entrevistei muitos deles. São pessoas no mais alto nível e todas parecem ter certos princípios inegociáveis. Na saúde, nos relacionamentos ou nos negócios, eles não abrem mão de algumas coisas. E eu queria entender, existem alguns inegociáveis que os grandes líderes têm em comum? Cada um chegou lá do seu jeito. Mas o que sustenta esses princípios e faz com que realizem sonhos tão grandes? Adoro essa pergunta. E isso foi um insight enorme. E que eu só tive talvez há apenas uns 4 anos atrás. O inegociável não parece um inegociável, mas é. É que as preferências deles não ficam acima da performance nem da visão de futuro que têm. O que isso quer dizer? Tipo, eu preferiria comer açúcar o dia inteiro, mas não vou fazer isso. Sim, e o que eu descobri sobre performance é que nossas preferências definem o nosso teto. A maioria das pessoas tem um jeito preferido de viver. E mais importante ainda, existem preferências muito específicas que vamos abordar aqui, que impedem até a tentativa. Por exemplo, todo mundo que está ouvindo agora tem uma preferência, e teve isso a vida inteira, soubesse disso ou não. Você sempre teve um limite para o nível de complexidade dos problemas que queria assumir. Certo? O Elon Musk diz, eu topo encarar o desafio de ir para Marte. E tocar uma montadora, fazer isso, fazer aquilo, e tudo certo. Sim, eu aceito esse nível de complexidade. Eu prefiro problemas difíceis. Prefiro problemas complexos, com várias variáveis. Já outras pessoas dizem, quer saber? Eu gosto é de não ter problema nenhum. Quem não quer problema nunca se torna grande. Outras dizem, eu só quero lidar com um problema, ou 2, mas assim, elas não vão muito longe. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava aprendendo matemática no ensino fundamental, eu era ótimo, tirava nota máxima. Mas quando entramos em álgebra, trigonometria e problemas com várias etapas e calculadora, eu não gostava daquela complexidade. Aquilo me apavorava. Não tinha nada a ver com a minha infância, nem com a minha espiritualidade. Não tinha nada a ver com os meus valores. É só que as pessoas têm uma preferência pelo nível de complexidade dos problemas. E esse é o teto da maioria. Interessante. Dá para romper essa preferência? Sim. Como você chamou mesmo? Qual o nome desse teto? O teto da complexidade. Existe uma forma de romper essa preferência? Ou de ampliar essa capacidade de lidar com a complexidade e com a resolução de problemas? Sim. De um jeito que isso pareça realmente fácil? Sim, esse é o inegociável. Eles não ligam se parece fácil. A gente lê vários livros sobre hábitos. Microhábito, hábito incremental, hábito atômico, tudo isso. São ótimos, mas venderam a ideia de que para dar certo, tudo tem que ser fácil. Aí eu digo, vai perguntar para alguém de alta performance. É fácil? Você preparou tudo para ser fácil? E eles respondem, não, eu fui pelo caminho difícil e aprendi no processo. O inegociável é que eles não esperam facilidade.
Eles respeitam a luta. Eles pensam, o que eu quero é difícil, quase impossível. Ninguém fez isso antes. Quando você lê Jeff Bezos, Elon Musk ou Jensen da Nvidia, a mensagem é a mesma. Tem que ser difícil, tem que ser brutal. É por isso que você está buscando grandeza. Você enfrenta problemas que a maioria olha e diz, não quero resolver isso. Detroit não quis encarar os carros elétricos. Era difícil demais. No sistema deles, aquilo não parecia elegante. Então Detroit disse, acho que não vamos fazer isso, e a Tesla entrou em cena. Quando você olha para a própria vida, pode perguntar, onde eu realmente sofri? Onde fracassei? Onde não deu certo? E eu garanto, havia uma preferência sua ali. Não quero encarar problemas tão difíceis assim. A segunda coisa que eles fizeram, falando de preferências, todos nós temos preferências em relação às pessoas. Preferências de profundidade, frequência e volume de contato. Vou dar um exemplo, porque isso eu sei que é bem específico, mas é aqui que mora a alta performance. É isso que diferencia quem se torna grande. Quem não alcança a grandeza, no fundo, não gosta de lidar com pessoas. Elas não querem lidar com gente, querem fazer tudo sozinhas e não criam relações profundas. Porque adivinha, quando você se aprofunda com alguém, surgem problemas, certo? E quando você quer causar um grande impacto no mundo, adivinha? Você precisa lidar com mais pessoas. Se quer fazer uma grande diferença no mundo, vai ter que lidar com mais gente, com mais frequência. Equipe. Mas muita gente. E, aliás, eu já fui assim. Quero reforçar isso para todo mundo que está ouvindo, porque eu também tive essas preferências. No meu caso, de manhã eu sou tipo um cientista maluco. Quero ficar sozinho. Quero ficar sozinho. Eu funciono muito bem assim. Se eu estivesse sozinho no mundo, acho que passaria 1 ou 2 anos sem me preocupar com ninguém. Sou muito bom sozinho. E isso me levou a faturar quase 8 dígitos. Só que em certo momento pensei, quero alcançar mais gente e gerar um impacto maior. Eu preciso de uma equipe maior. Só que isso não é a minha preferência. Então, ter equipe não é natural para mim. Se você dissesse, Brandon, monte uma equipe, talvez eu aceitasse até 5 pessoas. Mais de 100? Nem pensar. Ter 100 funcionários vai contra a minha preferência. Mas a pergunta é, vence a minha preferência ou vence a minha visão? Interessante. Então, quem você precisa se tornar para superar esse teto de preferência que tem hoje e chegar ao próximo nível da sua visão? Em quem você precisa se transformar? Você precisa se tornar alguém capaz de colocar o seu eu aspiracional ou a visão concreta que quer realizar, acima do seu estilo natural. Nossa! É por isso que eu digo às pessoas, todo mundo acha que o teto da própria vida vem das circunstâncias ou da psicologia. Brandon, eu sou introvertido, ou sou extrovertido. E eu respondo, na verdade, suas preferências têm mais relação com o seu sucesso do que a sua psicologia. Mesmo? Sim, porque adivinha. Pensa em um especialista introvertido e se ele tem sucesso ou não. A gente poderia dizer que é uma falsa dicotomia achar que só um perfil ou outro pode dar certo. Mas não. O que realmente se sobrepõe a tudo isso é, você assume problemas complexos ou não. Você consegue permanecer por muito tempo em um problema difícil? Talvez isso tenha algo de conscienciosidade dentro dos 5 grandes traços de personalidade, mas não necessariamente. Os extrovertidos, por exemplo, eu sou extrovertido até certo ponto. Metade extrovertido, metade introvertido. Mas tenho uma preferência muito forte pelo volume de pessoas e pelo tempo que passo com elas. Sim. Depois disso, eu travo. Então, não é só sobre traço, e sim sobre preferências. Então, se a pessoa não estiver disposta a superar as próprias preferências, o próprio estilo natural, a sua preferência natural em relação a problemas ou a profundidade das relações, ela não vai conquistar nada além do que o seu estilo natural permite. Meu estilo natural é ficar em casa, sozinho, não trabalhar tanto, modo pinha colada. Relaxar, certo? dormir até mais tarde. Relaxar. Tipo, o que me deixa confortável e é natural pra mim, por exemplo. Você sabe, eu já falei sobre isso. E você me orientou muito bem nessa área. Ser entrevistado é muito difícil pra mim. Não é natural. Por isso, se você olhar para os últimos 20 anos, minha carreira foi diante da câmera ou no palco, ensinando sozinho. Conteúdo, por conta própria. Sim, não tem ninguém ali. É você e a câmera. Ninguém te observando. Sim. Ou no palco, ao vivo também. É você ensinando, não alguém te questionando ou fazendo perguntas.
Mas essa preferência só me permitia alcançar um certo número de pessoas. Se eu quisesse levar minha mensagem mais longe, eu precisava aprender a me comunicar, a falar em público, a trabalhar com vídeo e a dar entrevistas. Nada disso era a minha preferência. Pessoas de alta performance superam as próprias preferências. Elas escolhem uma prioridade maior do que a preferência. E essa prioridade é uma visão de futuro, né? Uma visão concreta. Ou a pessoa que querem se tornar. É isso que faz a diferença. É isso que muda o jogo. Se alguém quer ter sucesso, mas tem um teto mental para o sucesso ou uma crença sobre até onde pode chegar, e o sucesso dela ultrapassa esse teto. Se ela ganha mais do que acha que deveria, conquista mais seguidores do que imaginava, recebe um prêmio que nem sabia ser possível, seja o que for, ela alcança um tipo de sucesso que a mente dela nem considerava possível. Isso foi além da preferência dela em relação ao sucesso. O que acontece se ela não acredita que foi feita para alcançar isso? Duas coisas importantes que todo mundo conhece. A primeira é a síndrome do impostor. Tipo, sim, estou aqui com essas estrelas, mas não pertenço a este lugar. Ou então vem a segunda coisa, que é a mais traiçoeira de todas: a falta de realização. Sério? Até mesmo quando conquista coisas além dos seus sonhos mais ousados? Muita gente que tem dinheiro, fama, sucesso, conquistas externas e até paz interior ainda não se sente realizada. E o mais louco é o seguinte: pensa nisso. Você e eu já falamos muito sobre crença. Você faz um trabalho incrível com isso no seu livro, The Greatness Mindset. A crença é algo central para nós. Mas o que é crença? Crença é acreditar que algo é possível. É ter fé nesse movimento, certo? É acreditar que vai dar certo. É acreditar em si mesmo. Então, quando você alcança isso, se acreditou e realizou, você cumpriu essa crença. Sim. Então, realização é isso. Eu vi, acreditei, manifestei, aconteceu. Uau. Agora eu me sinto realizado, eu cumpri aquela crença, eu concretizei aquela fé. Se algo incrível simplesmente acontece, você pode valorizar, ficar feliz, agradecer a Deus, mas não vai sentir realização, porque nunca acreditou nisso desde o começo. Então, a crença nunca foi cumprida, você só ficou com o resultado. Interessante. E é por isso que pessoas que recebem uma bolada dos pais ganham na loteria ou têm sucesso logo na primeira tentativa sem realmente se esforçar. Quando você vai ver anos depois, já perderam o dinheiro. Elas não sentem que pertencem àquele lugar. Ficam com uma sensação de inadequação, porque receberam algo pelo qual não trabalharam nem acreditaram de verdade. É muito perigoso simplesmente dar um monte de coisas às pessoas, porque elas podem se sentir no direito daquilo, certo? E eu sei que essa é uma palavra controversa. Não estou usando isso num sentido social, e sim em relação ao nosso próprio sistema de crenças. Se a gente simplesmente recebe as coisas, não fez o trabalho, não acreditou naquilo, não se esforçou por aquilo, não desejou aquilo de verdade. Então, quando acontece, a reação é: que incrível, mas não existe realização nem identidade ali. E é aí que entra esse lado da síndrome do impostor. Então, se alguém está sofrendo agora, ou apenas vivendo no automático, sem clareza sobre o que quer para a própria vida, e começa a ganhar clareza e diz: ok, eu sei que não quero continuar na situação em que estou. Quero sair dessa sensação de estar travado e criar algo maior para minha vida. Quero realizar algo. Quero romper um certo limite financeiro, seja qual for. O que essa pessoa precisa fazer primeiro? É ter clareza exata do que quer? É começar a reforçar novas crenças sobre o que é possível, mesmo sem nunca ter realizado isso antes? Ou é simplesmente agir e deixar que as coisas se revelem pela ação? Qual é o primeiro passo? Sim, eu acho que o primeiro passo é sempre a tarefa número 1. E a tarefa número 1, não importa qual seja a sua meta, seu sonho ou o momento da vida em que você esteja, é uma só: ensinar a si mesmo a acessar o melhor de quem você é. É aí que tudo começa. Você não precisa ter uma clareza distante ou perfeita. A questão é: como eu tiro o melhor de mim hoje para lidar com minhas dificuldades, meus desafios e as coisas terríveis da minha vida? Vamos começar por aí. Então, eu adoro clareza como conceito. E muita gente, como eu, usa isso como ideia de um eu futuro aspiracional. É para lá que eu estou indo. É isso que eu quero para o futuro. Sim, vou passar agora um acrônimo. FREE. F-R-E-E.
E. E ele vai ser um modelo simples para as pessoas lembrarem. A clareza que você quer, aquilo que vai te levar ao próximo nível, é o FREE. Em primeiro lugar, o F é de feeling, de sentimento. Você está buscando um sentimento aspiracional na vida e precisa definir qual é. Como eu realmente quero me sentir a cada dia? Por exemplo, eu sei que quero me sentir centrado, mentalmente forte e ousado. É assim que eu quero me sentir. Isso é só um exemplo. Algumas pessoas dizem: eu só quero me sentir amado, cuidado e relaxado. Seja o que for para você. Isso é uma preferência agora. Provavelmente vai mudar depois. É só uma preferência atual. Vamos identificar. Qual sentimento você quer? E a sua tarefa número 1 todos os dias é viver a partir desse sentimento, gerar os sentimentos que você quer sentir. Você precisa criar isso. Não vai acontecer por mágica. Eu quero me sentir assim. E aí fico esperando esse sentimento aparecer. Você é que precisa trazer esse sentimento, certo? Você precisa gerar isso. Exatamente. Então não é que você não tenha um sentimento, você gera um sentimento. Qual que é o sentimento que eu quero gerar? Por exemplo, sentir-me centrado é algo muito importante para mim. E eu nem sempre sinto isso naturalmente. Por exemplo, antes de começarmos hoje, eu estava um pouco nervoso, tipo, poxa, é o meu amigo Luiz, quero mandar bem com ele. Aí eu pensei, Brandon, senta na cadeira, se centra. Sim. Olha para o seu amigo. Vamos curtir esse momento. Então eu preciso fazer esse diálogo interno para sentir o que eu quero sentir. Qual sentimento você está buscando? E você precisa começar a gerar isso com mais consistência todos os dias. É por isso que eu digo que a tarefa número 1 é trazer isso à tona. E eu tenho várias estratégias que uso comigo mesmo para criar esses sentimentos. Por exemplo, um dos sentimentos que eu quero criar todos os dias é conexão, certo? Minha preferência seria ficar viajando nos pensamentos ou fazer as minhas coisas. Mas, para criar conexão, eu preciso me conectar com o olhar de alguém, certo? Quanto mais eu olho alguém nos olhos, mais eu crio conexão. Só estar no mesmo ambiente e ficar olhando em volta sem olhar para você não gera conexão. E eu também não vou me sentir conectado. A gente pode estar fisicamente perto, mas isso não é conexão de verdade. Então eu começo amanhã com a minha esposa. Talvez eu não esteja com vontade de olhar nos olhos dela e me conectar de verdade por 2 minutos toda manhã, porque estou cansado, meio lento, ainda acordando, mas esse é um sentimento importante de cultivar. Eu quero que ela se sinta conectada comigo. Sim. Quero me sentir conectado com ela. E essa é uma estratégia que eu uso para me colocar nesse estado de gerar o sentimento que quero viver. Não é sobre o que ela vai fazer por mim, nem sobre o que outra pessoa vai me trazer para eu me sentir assim. Como você diz, você tem que levar a alegria. Você precisa levar o sentimento que quer criar na sua vida. Outra coisa que eu fazia era o seguinte. Eu morria de medo de ir a eventos de networking e reuniões de negócios, lá no começo dos meus 20 e poucos anos, quando eu estava entrando no mundo dos negócios. E eu comecei a pensar, como eu posso sorrir toda vez que entrar numa sala cheia de pessoas que me intimidam? Tipo, se eu vou a um evento, a uma festa, a um networking ou a uma conferência, como eu posso entrar, olhar ao redor e simplesmente sorrir para todo mundo? Adorei isso. Mesmo nervoso, deixa eu simplesmente sorrir. Mesmo sem saber o que eu vou dizer, por que não simplesmente sorrir? Isso é bom. É como criar uma energia mais acolhedora e convidativa para que as outras pessoas se sintam à vontade para falar comigo, certo? Em vez de eu parecer, sei lá, uma figura alta e intimidadora. Sim. Então eu sorrio e abro os braços. Quando eu te vejo, por exemplo, já abro os braços para te dar um abraço. Seguro você um pouco mais. Até te ergo do chão. É como se eu estivesse gerando aquele sentimento. E você tem que fazer isso dentro do contexto. Claro, eu não posso agir assim com qualquer desconhecido, mas é fazer isso da melhor forma possível em cada situação. E eu gosto muito dessa estrutura para começar, com o F de feeling, de sentimento. Sim. Como eu quero me sentir. E você precisa levar essa energia, levar Sim. esse sentimento. Então esse é o Sim, F. sua vida não muda até você aprender a gerar aquilo que quer sentir. É nesse momento que a vida muda, quando você passa a gerar a própria experiência, em vez de apenas reagir ao que vem de fora. Porque senão, você fica preso para sempre no modo estímulo e reação. Em vez disso, a pergunta passa a ser, independentemente do que está acontecendo ao meu redor, o que eu posso gerar? E eu sempre dou essa metáfora. Eu sei que já falei disso com você em um podcast anterior, mas a metáfora que mudou a minha vida foi a seguinte. Uma usina de energia não tem energia. Nenhuma usina tem energia. Ela pega energia em um nível mais baixo de utilização, transforma em um nível mais alto e a transmite. É isso que nós fazemos na nossa vida pessoal e espiritual. É como se a gente conseguisse se conectar com o mundo e, em vez de deixar as coisas negativas destruírem a gente, não, eu posso pegar toda essa energia ao meu redor e transformá-la em um nível mais elevado. Mas eu estou dizendo o seguinte. Olha, eu me sinto exausto, sem energia, esgotado.
Não sinto que tenho energia para gerar energia. É como se eu não tivesse energia para criar isso, porque já tem coisa demais acontecendo na minha vida. O que você diria para alguém assim, que talvez não esteja em alta performance agora, mas num estado de energia mais baixa? E tenho certeza de que você ouve isso o tempo todo. Eu tenho responsabilidades, tenho meus filhos, tenho 2 empregos. Estou atrasado nas contas. Sim, sim, Como eu vou gerar energia se estou exausto? sim. A única saída é mudar suas prioridades e, nessa fase, talvez a prioridade precise voltar a ser cuidar de você mesmo. Você pode estar exausto porque está cuidando de todo mundo ou porque está tocando o negócio sem se apoiar o suficiente na equipe. Você pode estar em uma situação financeira terrível porque priorizou coisas muito arriscadas ou coisas desnecessárias. Ou então, simplesmente, não priorizou pedir ajuda. Você tentou fazer tudo sozinho. Então, nesse momento, você precisa mudar uma prioridade para ter um resultado diferente. Todos nós já passamos por isso, mas quando entendemos que essa é a alavanca, que a alavanca é a prioridade, ou que a alavanca é... Então, a alavanca é uma de 2 coisas. Ou eu gero algo diferente dentro de mim, ou mudo uma prioridade para obter um resultado prático. E é por isso que eu gosto dessa metáfora da usina. A usina não tem energia. Ela gera, ela transforma. Às vezes, conseguimos fazer isso de dentro para fora. É isso que muda a nossa vida. Fazemos algo novo por dentro, mas em outros momentos, no nível prático, precisamos mudar uma prioridade. E você precisa ser corajoso em relação a isso. Não dá para esperar. Não dá para adiar isso por mais 7 anos. Mudar uma prioridade significa agir agora. Sim. Então o passo número 1, o F, é como eu quero me sentir. E gerar esse sentimento com consistência ou o máximo possível. E o R? O R é menos glamuroso. R é de responsabilidade. E o que isso quer dizer? Quando falamos de clareza ou do eu aspiracional, o F significa que existe um sentimento que o seu eu aspiracional quer viver e você precisa começar a gerá-lo agora. Já a responsabilidade significa que o seu eu futuro, a sua melhor versão, lida com as responsabilidades de um jeito específico. O seu eu atual, diante das obrigações e responsabilidades, pode reclamar, culpar os outros. Você pode ficar irritado, impaciente, inseguro, pode se massacrar por dentro. A forma como você lida hoje com suas responsabilidades e obrigações provavelmente não é a mesma forma como a sua melhor versão lidaria. Sim. Então, clareza é perguntar: ok, melhor versão futura, Brandon aspiracional. Como você vai lidar com essa discussão com sua esposa? Como você vai lidar com a insegurança no evento? Como você vai lidar com... Então, de novo, intenção é agir a partir do seu eu aspiracional, em vez de agir apenas pela preferência do momento. A minha preferência é nem abrir as contas, porque sabe de uma coisa? Eu sei o que tem nelas, então vou empilhar as contas ali no canto e fingir que elas não existem. Essa é a minha preferência. A preferência de muita gente na vida é evitar, não agir com firmeza. E, de tanto evitar, vão se enfiando em buracos cada vez mais fundos. A prioridade precisa mudar para uma postura mais assertiva, voltada para o futuro e dizer: como eu quero lidar com os problemas? Sabe, quando meu concorrente se posiciona ao meu lado na largada, isso é uma responsabilidade. Então, como eu quero lidar com isso? Quando eu tenho que pagar as contas, quando tenho que ligar a câmera e não estou com vontade, quero muito ouvir o que você pensa sobre isso, porque tenho certeza de que inúmeras vezes você ligou uma dessas câmeras e simplesmente, sabe, está no 5º dia de gravação, no 17º convidado, com os olhos quase saltando de cansaço. Mas a pessoa viajou para te ver e tem milhões de pessoas assistindo. Você tem a responsabilidade de entrar em ação, mesmo quando a vontade é desligar tudo. Então, como você faz isso? Eu estava falando com a Caroline antes de você entrar aqui. É engraçada essa coincidência. Eu disse pra ela: olha, daqui a menos de 2 semanas, vai fazer 13 anos que eu faço o podcast. Toda semana. Um brinde a isso, meu irmão. Pô, cara, você é incrível. Toda semana. E nos últimos 10 ou 11 anos, 3 vezes por semana. No primeiro ano, era 1 vez por semana. Depois 2. E depois, 3 vezes por semana pelos últimos 10 ou 11 anos. E eu estava dizendo para ela: às vezes à tarde, quando tenho várias entrevistas, preciso me recalibrar, mudar a energia, porque de manhã estou treinando pesado pelo meu sonho olímpico, com o treinador. Então eu acordo e levo meu corpo ao limite. Depois fico com minhas gêmeas e com a minha esposa. E aí eu preciso continuar ligado o resto do dia inteiro. Eu estava dizendo para ela: atletas profissionais treinam muito pesado, mas também tem bastante tempo de descanso. Você só consegue treinar por algumas horas, depois precisa se recuperar, descansar, jogar videogame, ficar com os amigos ou com a família, seja o que for. Mas você não fica ligado o tempo todo. Sim.
a não ser que esteja competindo ou treinando. Eu treino para um esporte olímpico e depois continuo ligado o resto do dia. Eu preciso fazer a barba todo dia, arrumar o cabelo, preciso estar apresentável para entregar valor à audiência, aos convidados e estar realmente presente. E o Matt sempre brinca comigo. Ele diz: não é difícil ficar sentado aí fazendo perguntas para alguém. Ele fala isso na brincadeira. E eu penso: mas quando você entrega seu tempo, sua atenção e Nossa, sua presença por intelectualmente completo, isso é muito difícil. principalmente se você faz isso 2 ou 3 vezes por dia, depois de já ter treinado de manhã. Sim, observei o tempo todo. Você conhece esses pequenos detalhes sobre cada pessoa. Então você fez o dever de casa, pesquisou e traz isso para a conversa. Intelectualmente você está muito envolvido, isso cansa. Sim, mas eu preciso me manter o tempo todo focado na visão. E é por isso que toda semana a gente fala: pessoal, nossa missão é alcançar e servir 100 milhões de vidas por semana, porque esse trabalho tem significado para nós. E se vamos fazer algo para ganhar dinheiro, por que não fazer disso algo significativo? Por que não transformar vidas? Por que não impactar a vida das pessoas e ajudá-las a se tornarem melhores? Por que não fazer algo em que a gente também aprende e ajuda outras pessoas? Pelo menos é assim que eu vejo. E eu penso: mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, ainda gostaria de fazer algo nesse formato, ajudando os outros. Sim, Que presente. Então, isso é um lembrete constante. E é uma mudança de prioridades. Como você disse, eu precisei reduzir muita coisa. Não saio mais à noite. Não vou a festas, jantares, nem a esse tipo de evento. Eu volto para casa. Fico com meus filhos, com a minha esposa, me recupero, recarrego as energias e descanso. Porque eu sei que preciso me preparar para o dia seguinte. E preciso aparecer de novo no dia seguinte, treinando pesado logo cedo, e ter energia para fazer o que faço depois, que é ficar na frente da câmera quase o tempo todo. Então o ponto é garantir que minhas prioridades mudem para que eu alcance novos níveis de performance. Antes eu dizia sim para reuniões o tempo todo, almoços de trabalho, jantares, networking, mas isso eu não faço mais. Só muito de vez em quando, se aparece algo realmente especial, aí eu me organizo de verdade. Mas não é mais esse negócio de, sim, vamos sair hoje à noite, ou isso e aquilo. Minhas prioridades mudaram para servir aos objetivos que eu quero construir. certo. E isso não é algo natural para mim. Sinceramente, eu queria poder simplesmente aparecer sem fazer a barba, sem arrumar o cabelo, de moletom. Mas eu preciso ajustar minhas preferências de acordo com as prioridades. É isso mesmo. Sim, e eu quero reconhecer isso em você, Lewis, e quero que todo mundo preste atenção, porque quando a gente fala de responsabilidades, muitas vezes as pessoas pensam que isso são coisas que ninguém quer ter. Sim, Pessoas de alta performance querem responsabilidades. A diferença é que elas escolhem quais responsabilidades vão assumir e escolhem como vão se posicionar diante delas. Então, elas também priorizam tirar da frente o que não deveria continuar sendo responsabilidade delas. Tipo, deixa eu delegar isso. Melhor eu não ir a esses jantares. Então, dentro desse conjunto de responsabilidades, quando falamos do seu eu aspiracional, eu sempre digo às pessoas: não é só sobre como a sua melhor versão lida com responsabilidades difíceis, mas também sobre quais responsabilidades essa grande versão futura de você escolheu assumir e como ela se apresenta para elas. Você escolheu ter filhos. sim, Você escolheu. eu escolhi isso. É incrível. Sim. Então, como você se faz presente para elas, certo? É interessante você dizer isso, porque enquanto você fala, eu tenho 42 anos e acabei de voltar mentalmente para os meus 22. Eu consigo lembrar exatamente de onde eu estava, terminando a faculdade, sonhando em jogar futebol americano profissionalmente, e também pensando: como é que eu vou ganhar dinheiro nesse mundo? Como será o meu futuro? E eu não queria depender dos meus pais, nem morar no sofá da minha irmã, que foi o que acabou acontecendo. E também não queria viver lutando para sobreviver. Eu queria um futuro com uma casa linda, uma esposa incrível, uma família linda, uma missão que eu amasse. Eu queria viver essa vida dos sonhos. E hoje, eu estou vivendo os sonhos daquele meu eu de 22 anos, certo? Estou vivendo isso todos os dias. E acho que é uma responsabilidade continuar honrando aquela versão de mim, de 22 anos, Sim, que tinha esse sonho. Eu me arrepio só de pensar nisso, porque é como se... adoro isso. E a gente precisa se lembrar de que essa pressão é um privilégio, nesta fase da vida em que estamos construindo a vida dos nossos sonhos, uma vida que o nosso eu mais jovem talvez nem conseguisse imaginar, ou até imaginasse, mas sem fazer ideia de quando ou como isso iria acontecer. Eu não fazia ideia de quando, nem de como essa vida de hoje aconteceria. E eu estou vivendo isso. É incrível. É incrível. E existe também a responsabilidade de valorizar o que a gente recebeu e redefinir prioridades.
Talvez, se você está se sentindo sobrecarregado ou estressado, precise delegar de outro jeito e pensar no que realmente só você deveria estar fazendo. Não abrace tudo. Assuma menos coisas, mas faça melhor. Entende? Estou tentando me dedicar mais de verdade à construção da minha marca pessoal, mas isso significa que preciso abrir mão de outras coisas que venho fazendo e que não estão ajudando no meu tempo nem na minha energia. Certo? É isso. Ajustar constantemente as prioridades de acordo com a fase da vida em que estamos. Sim, acho muito importante que as pessoas ouçam a gente falar assim sobre responsabilidades. É como se muitas das suas responsabilidades fossem, na verdade, um privilégio. Sim, você tem que levar as crianças para a escola. Sim, mas você sonhava em ter filhos. Exatamente. Sabe? Eu trabalho com um cara, um nome grande da área financeira. E outro dia, acho que foi umas 2 semanas atrás, ele estava reclamando demais de ter que fazer toda aquela análise financeira minuciosa. E eu falei, você lembra da época em que era só um talão de cheques? E você estava tentando fazer render mais um pouco, ganhar 10, 20, 30, 50 dólares a mais? Tipo, cara, essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento para os seus investidores, isso é um privilégio. Volta para isso, cara. Olha para a vida que você tem hoje por causa Sim. dessa responsabilidade. E eu diria o seguinte, e isso é bem controverso, mas eu não me importo. Eu acredito que pessoas de alta performance, pessoas grandiosas e pessoas excelentes enxergam responsabilidade como algo positivo. E quando você está rendendo abaixo do que pode, quando está mais centrado em si mesmo, e quando ainda não fez um trabalho maior de fortalecimento pessoal, toda frustração, inconveniente, obrigação e responsabilidade parece algo negativo. Enquanto outras pessoas pensam, mal posso esperar para fazer isso bem feito e mostrar para os meus filhos que dá para fazer bem feito. Mal posso esperar para fazer isso bem e mostrar para o meu colega de equipe que eu consigo fazer bem. Mal posso esperar para assumir os desafios e as responsabilidades da vida como um adulto maduro, competente e capaz, que está fazendo a tarefa número 1, que é cuidar de si mesmo. Mal posso esperar para ver como vou performar nas Olimpíadas. Mal posso esperar para ver como vou performar quando eles forem mais rápidos. Mal posso esperar para ver como eu apareço no jogo quando estiver 30 pontos atrás, cara. Esse tipo de pessoa adora isso. Pessoas grandiosas abraçam essa responsabilidade da grandeza. Elas gostam disso. Sim. Interessante. Outra coisa está vindo à minha mente. Houve 2 momentos nos últimos 6 anos. Você acredita que já faz 6 anos desde a Covid? Ah, sim. Daqui a 2 meses? Sim. No momento em que estamos gravando isso, vai fazer 6 anos desde que a Covid começou. Mas, quando a Covid chegou, como eu entrei no mercado de trabalho ali por 2008, 2009. Bem no meio da crise imobiliária. Então eu estava dormindo no sofá da minha irmã entre 2007 e 2009. Ninguém estava contratando naquela época. A economia desabando. E era tipo assim, ninguém ia contratar um ex-jogador de futebol americano universitário que jogou em liga menor, quebrou o braço e não tinha habilidade nenhuma. Eu praticamente não tinha formação. Eles não estavam contratando nem quem tinha mestrado, quanto mais alguém que mal tinha conseguido se formar na faculdade. E eu lembro de me sentir totalmente impotente e pensava, não tenho controle sobre nada. Ou pelo menos era assim que parecia. Eu não via nenhum controle sobre como sair do sofá da minha irmã, como ganhar a vida e como sair das dívidas. Pensava, o que é que eu faço? E lembro de ter dito a mim mesmo, nunca mais quero sentir isso. Então, quando finalmente comecei a aprender a ganhar dinheiro, com mentores, trabalho duro e tudo isso de que já falei, quando vier outra crise, eu quero estar pronto. Tipo, quero estar preparado, seja com a estratégia certa de investimento, com a reserva certa, com o que for, para que quando alguma coisa acontecer, eu esteja pronto. Sim. Quando a Covid chegou, como você disse, eu não fiquei animado, claro. Mas pensei, eu venho me mantendo pronto, então não preciso correr para me preparar agora. E isso foi um pesadelo para o mundo, obviamente. Não teve nada de bom. Houve muita tristeza e muita perda de vidas. Mas eu estava pronto para aquele momento. Tipo, eu estava pronto para encarar o desafio que viesse pela frente. Adoro isso. E senti que eu e a minha equipe prosperamos naquela fase. Em outras áreas, meu relacionamento pessoal sofreu. Outras coisas também sofreram. Mas para o lado profissional, eu estava pronto. Eu tinha me preparado para aquilo. E o segundo momento que me vem à cabeça aconteceu nos últimos 3 meses. No ano passado, eu me casei. A Marta engravidou. E depois, tivemos gêmeos. Tudo isso em, basicamente, uns 10 meses. E você também voltou com tudo para a vida olímpica. O sonho olímpico, junto com todas essas outras coisas, certo? Então eu estava assumindo muita coisa ao mesmo tempo.
E eu me lembro de pensar que nos últimos 5 anos eu vinha fazendo a minha própria jornada de cura na intimidade e nos relacionamentos para me preparar para o casamento. Eu sentia que vinha fazendo um trabalho interno de cura para criar uma nova forma de me relacionar, novas prioridades, e assim ter resultados diferentes e sentimentos diferentes nascidos do relacionamento. E eu lembro de pensar, eu preciso estar emocionalmente pronto para o casamento, para os filhos, porque não faço ideia do que vem pela frente. E tem sido uma jornada linda. E ao mesmo tempo, quando a Marta deu à luz as gêmeas, ela passou de 6 a 8 semanas com complicações muito sérias. Depois de voltar para casa, ela precisou ir 2 vezes ao pronto-socorro. Ficou internada 3 vezes em 1 mês e houve momentos assustadores. Mas eu me lembro de pensar, graças a Deus eu investi 4, 5, 6 anos atrás na minha cura emocional para estar pronto para isso. Foi extremamente desconfortável. Foi desafiador emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos, e também assustador. Mas eu pensava, se eu não tivesse me treinado para esses momentos do meu eu futuro entrando no casamento e na paternidade, enquanto preciso tocar um negócio, fazer isso, treinar e manter tudo funcionando, Certo. não haveria a menor chance de eu lidar bem com isso. Eu teria reagido no impulso. Eu teria pensado, não dou conta disso. Eu teria desmoronado emocional e espiritualmente. Provavelmente teria quebrado, se não tivesse investido anos atrás em me manter pronto para não precisar me preparar às pressas depois. E eu acho que quando conseguimos ter uma visão da pessoa que queremos nos tornar no futuro, isso começa agora, nas ações que tomamos, nos hábitos que criamos e nas novas preferências que desenvolvemos, como você falou. Assumir responsabilidade, mesmo quando a gente não gosta disso, é o que nos permite estar prontos para quando tudo sair do controle. Sim. Então, quando a coisa aperta, talvez você não lide com tudo de forma perfeita, mas lida muito melhor do que lidaria se não tivesse se preparado para isso. Sabe? Sim, sim. Então, responsabilidade é algo enorme. Eu vi essa trajetória em você. Sim. Se eu puder dizer isso, como amigo, posso compartilhar isso, posso te dizer isso, como amigo, que ver você se tornar o homem certo para a Marta foi incrível. E não teria a menor chance caso vocês, sabe, não tem a menor chance se você e a Marta tivessem se encontrado 5 anos antes. Teria sido um caos. Ela fala, meu Deus, por que a gente não se conheceu 10 anos atrás? E eu respondo, porque eu não estava pronto. Eu teria estragado tudo, teria colocado tudo a perder e, naquela época, você não ia querer ficar comigo. Você precisava fazer esse trabalho. E eu, para todo mundo que está ouvindo, tem uma frase. É duro ouvir isso, mas quero que você pense nos últimos 3 meses. E quero só lembrar mais uma vez a todo mundo. Eu sou coach de alta performance. No coaching de alta performance, a gente tem uma frase. A gente é pago para te forçar. Às vezes eu digo coisas que podem soar duras. Quando alguém vê só um Reels, pensa, esse cara é um babaca. E eu fico tipo, eu digo isso porque acredito que é verdade. Se você olhar para os últimos 3 meses, eu quero dizer a todo mundo que está ouvindo, você esteve treinando para conseguir lidar com as responsabilidades dos seus sonhos futuros? Ou não? E como está treinando? Ou vai te preparar para isso, ou vai te deixar despreparado. Você está fazendo isso agora. Você está em treinamento. Está treinando para comer demais, para ser grosseiro, para se desligar, para desistir. Você está treinando. E eu também acho que essa é uma ideia muito forte para muita gente. Demorei muito para perceber que você não tem só sonhos para o futuro. Você tem sonhos para o futuro e as responsabilidades que vêm junto com eles. Sim. Por exemplo, no meu negócio, nós temos o Growth Day e atendemos pessoas no mundo todo. E eu dizia, um dia vou ter uma plataforma de software. Vamos atender gente do mundo inteiro. Eu tinha esse sonho, mas pensei, na prática, como funcionam os impostos ao redor do mundo? Sim. Se eu estiver vendendo para a Europa, África ou Ásia, como isso funciona? Então eu literalmente fui assistir a vídeos, contratei um coach, um especialista, estudei um monte de livros e tive que aprender. Caramba, como isso escala? Porque eu queria faturar dezenas e dezenas de milhões. E isso foi muito antes de uma das nossas empresas se tornar um unicórnio. Foi tipo, como tudo isso funciona? Eu já estava olhando para isso 10 anos atrás. Ainda levaria anos até eu vender milhões e milhões nesses outros países. Então, eu precisei entender isso. Porque o sonho é alcançar milhões de pessoas, mas junto vem impostos, equipe e tudo mais. Ou seja, responsabilidades.
E voltando ao ponto central, você precisa ter clareza e aspiração em relação ao seu eu futuro. E parte disso é identificar os sentimentos que você quer viver e começar a gerá-los agora. Parte disso são as responsabilidades. Como o seu eu futuro lidaria com as responsabilidades que você tem hoje? Isso é o FR. Antes de seguir, tenho mais alguns exemplos. Pode falar. E, aliás, estou adorando isso. Um deles foi no começo, com meu mentor, Craig Parker. Eu estava quebrado, no sofá da minha irmã, e pensava, meu Deus, eu quero muito ganhar dinheiro. Mas eu já vinha trabalhando havia uns 8 meses. Eu ainda não tinha tido nenhuma virada financeira. Estava só lutando para sobreviver, mal conseguindo me manter. E eu pensava, poxa, eu só queria descobrir como ganhar mais dinheiro. Porque quando você está pobre, endividado, parece que está sufocando. Parece que falta ar. Não sei se alguém se identifica com isso, mas era exatamente assim que eu me sentia. Eu ficava tipo... E quando você não sabe como sair financeiramente desse sofrimento, começa a se agarrar a qualquer coisa. E eu pensava, poxa, eu quero muito ganhar dinheiro. Só não sei como fazer isso. Aí ele me disse algo que ficou comigo pelos últimos 18 anos. O dinheiro chega até você quando você está pronto para ele. E eu pensei, eu me sinto bem pronto. Essas contas mostram que eu estou pronto. Eu me sentia bem pronto. Sim, sentia que estava pronto para isso. Eu queria isso. Mas, 1 ano e meio, 2 anos depois, entendi por que aquilo ficou comigo. Porque comecei a ganhar mais dinheiro. E isso começou a acontecer bem rápido depois desse período. Foi acelerando quando eu finalmente entendi o jogo. E eu lembro de voltar naquela conversa e pensar, caramba, assim como se eu tivesse conhecido a Marta 10 anos antes, eu também não estaria pronto para isso. Por dentro, eu não estava pronto. Se eu tivesse começado a ganhar todo aquele dinheiro 2 anos antes, provavelmente teria desperdiçado tudo. Teria gasto com besteira, me sentiria inseguro e ficaria ansioso em relação a isso. Eu não teria a energia certa nem a responsabilidade certa para lidar com isso. Como tive quando comecei a ganhar dinheiro depois de mudar coisas dentro de mim. Esse foi um exemplo. E uma das coisas que venho fazendo agora, algo que minha terapeuta trouxe há alguns anos. Quando senti que eu já tinha resolvido de verdade certas coisas que eu precisava curar, senti que tinha integrado muitas lições. Estava tomando as atitudes necessárias e pensei, cara, eu realmente me sinto em paz. Isso não significa que eu seja perfeito, ou eu ainda tenho desafios, mas por dentro eu me sentia em paz. Ela perguntava, sobre o que você quer falar essa semana? E eu respondia, poxa, eu me sinto tão bem o tempo todo. Mas eu perguntava, quais são os problemas que os seus clientes homens de 60, 70 anos, bem-sucedidos, enfrentam? E ela disse, muitos dos problemas são erros no casamento, ou o fato de terem trabalhado tanto por 40 anos que não estiveram presentes para os filhos. E aí não tem relação com os filhos e acabam percebendo que bagunçaram a própria vida, a família, o casamento, os filhos. E eu pensei, isso eu não quero, sabe? E eu ouvi tantos homens mais velhos, sábios e bem-sucedidos dizerem que sucesso, aos 50, 60, 70 anos, é ter filhos adultos que queiram estar com eles. Adoro isso. Não por causa do dinheiro, mas porque querem passar tempo com eles. Simplesmente porque querem. E eu pensei, sim, esse seria um eu futuro bonito de se construir, certo? E isso foi antes de eu ter filhos. E eu pensava, Sim. quem eu preciso me tornar para lidar emocionalmente com as emoções, os altos e baixos de criar filhos no mundo, com o que eles vão precisar, e como posso me preparar da melhor forma. Então eu estou treinando agora para quando minhas filhas forem adolescentes, sabe? Elas têm só alguns meses, mas eu estou treinando. Tipo, o que eu preciso aprender para que, quando elas tiverem 2 anos, 6 anos, 10 anos, eu saiba o que costuma acontecer nessas fases. Como eu começo a navegar emocionalmente por isso desde agora para estar preparado. E acho que é isso que pessoas de alta performance também fazem. Elas enxergam o futuro que querem alcançar. Quero ir para as Olimpíadas. Quero construir isso no meu negócio. Quero ter uma família linda. E começam a treinar agora para algo que talvez só dê retorno anos depois. Ou até décadas depois. Certo, adorei isso. Elas estão fazendo agora o treinamento emocional, de habilidades, o desenvolvimento, seja o que for, para algo que não vai trazer retorno por muito tempo. Eu consigo ver que essa é uma das razões de sermos tão amigos. E para quem está ouvindo, muita gente sabe que eu e o Luiz lideramos um mastermind chamado Ultra. Sim. E posso dizer, porque já faço isso há vários anos, que o grande diferencial das pessoas naquela sala é que elas querem as responsabilidades da vida que exigem mais delas. E eu realmente incentivaria todo mundo a refletir sobre isso. O grupo com quem você convive, a sua equipe, a sua família ou os amigos que você escolheu, quando falam sobre responsabilidades, fazem isso de um jeito negativo ou como uma conversa de crescimento. Se é uma conversa de evolução, provavelmente você está no grupo certo.
É um grupo que consegue enxergar além dos problemas e ver um futuro possível, além de acreditar em algo para você que talvez nem você acredite ainda, ou que vá além da sua situação atual. Se você está cercado de pessoas que só reclamam de responsabilidades e obrigações, provavelmente precisa de um novo grupo, de um coach, de um mastermind, de uma cultura melhor na empresa, ou até de um novo trabalho. Sim. Não sei o que isso significa no seu caso, mas você precisa estar muito atento a isso. Porque existe um nível em que há falando em Covid, existe algo contagioso na energia humana em relação às responsabilidades. E eu já vivi isso. Cresci em um lugar muito difícil, uma cidade mineradora, economicamente deprimida. Meu pai serviu 3 vezes no Vietnã, voltou para os Estados Unidos, e naquela época as pessoas já não gostavam mais de soldados. Minha mãe é do Vietnã. Então... Sua mãe é do Vietnã? Sim, Eu não sabia franco-vietnamita. disso. Que Não dá legal. pra ver meu lado vietnamita? Ninguém percebe, mas... Sim, então meu pai cresceu em Montana. Queria conhecer o mundo, entrou para os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Acabou indo para o Vietnã em 3 missões, foi atingido várias vezes e voltou para os Estados Unidos. Depois acabou trabalhando com recrutamento no sul do país, durante e logo depois da Guerra do Vietnã, quando ninguém queria saber disso. Então, cuspiam nele, jogavam coisas nele, era horrível. Recrutando pessoas para entrar nas Forças Armadas? Nossa. Minha mãe, ela cresceu no Vietnã durante a Primeira Guerra, o que antes era chamado de Guerra da Indochina. Um conflito entre franceses e vietnamitas, antes do conflito com os americanos. Então, nesse conflito franco-vietnamita, o pai dela era um soldado francês e a mãe dela era vietnamita. Ele morreu quando ela tinha, uns 8, 9 ou 10 anos. Sim. Então, ela foi enviada para a França por meio de um programa para filhos da guerra. Ela fala francês? Fala francês. Sim. Cresceu basicamente em conventos, então ela cresce ali e passa por uma fase terrível. Sofre abuso, é muito maltratada e fica separada da família. Na França? Na França, separada da mãe, Sério? que ainda estava em Nossa. Saigon. Então, minha mãe vive tudo isso. Quando faz 18, 19 anos, pensa, vou embora daqui. Volta pro Vietnã, conhece outro americano, se casa com ele e vai para os Estados Unidos. Ele foi terrível, terrível com ela. Eles se divorciaram. Depois ela acabou conhecendo o meu pai. Uau. Então, meu pai foi para o Vietnã e voltou para os Estados Unidos. Minha mãe foi do Vietnã para a França, depois voltou ao Vietnã, foi para os Estados Unidos, e os dois se encontraram em Washington e foi amor à primeira vista. Bom, foi incrível, foi assim, amor à primeira vista. E eles não tinham nada, nenhum dos dois tinha nada. Então saíram da costa leste e foram para Montana para criar a gente, porque meu pai queria nos criar em Montana. E eu cresci em Butte, depois numa cidadezinha chamada Conrad e mais tarde em Great Falls, cidades bem pequenas. E Butte já estava economicamente deprimida havia muito tempo. Era uma antiga cidade mineradora. E era um lugar muito duro para crescer, brutal. Meu pai e minha mãe faziam todos os trabalhos que conseguiam para nos sustentar e havia muito alcoolismo naquela cidade. Era um lugar muito agressivo, com muito bullying, muita briga, enfim, uma cidade terrível. E eu consigo olhar para aquele menino que fui, crescendo por aquelas cidades, lembrando das fases que vivemos e perceber. Meu pai foi conseguindo empregos cada vez melhores conforme a gente se mudava. Nada extravagante, nada fora do comum. No fim, ele acabou administrando os departamentos de trânsito do estado. Ah, entendi. E Uau. saiu de uma unidade pequena para várias. Então, Esperava que as vias fossem mais rápidas lá. sim, eu não tocaria nesse assunto com meu pai. Mas, sabe, ele foi conseguindo empregos cada vez melhores, e eu percebi que, embora não fossem aqueles empregos milionários de que a mídia vive falando, o que eu notei foi que as pessoas que iam avançando quando falavam dos problemas assumiam responsabilidade por eles. Não colocavam a culpa no governo, não colocavam a culpa na cidade. Não era culpa da economia. Elas pensavam mais ou menos assim: isso é difícil, mas estou fazendo tudo o que eu consigo. E eu comecei a perceber uma mudança de cultura. Depois fui para a faculdade e comecei a notar a diferença entre os jovens que davam certo e os que não davam. Depois trabalhei na Accenture, essa consultoria global. E agora, depois de mais de 20 anos como coach de alta performance, trabalhando com as melhores equipes, atletas e profissionais do mundo, uma coisa continua igual: a forma como eles falam sobre responsabilidade. Uma pessoa reclama, culpa os outros, odeia aquilo. A outra pensa: no que eu preciso me transformar para lidar com esse próximo nível de complexidade e dificuldade? Que conjunto de habilidades, que competência eu preciso desenvolver para dar conta disso? E ela quer esse desafio. Esse é o sinal de quem tem alta performance. A pessoa quer o desafio. Na psicologia positiva chamamos de estado de flow.
Estado de flow é quando você está indo um pouco além do seu nível atual de habilidade ou competência, dentro de um desafio em que está envolvido, num momento que exige presença total. E eu acho interessante pensar nisso. Você é uma pessoa realmente engajada, que assume coisas difíceis, responsabilidades que talvez tenha querido ou não, porque todos nós conhecemos alguém que é um pai ausente. Todos nós conhecemos alguém que se recusa a admitir a mentira. Todos nós conhecemos alguém que se recusa a retribuir, mesmo tendo recebido tanto. Conhecemos pessoas que não assumem as responsabilidades da vida, e você simplesmente não muda de vida até desenvolver essa ética de responsabilidade e autonomia. E eu sei, é difícil dizer isso. E você também não consegue conquistar algo grandioso agindo como vítima. Sim. Então é essa a diferença entre assumir responsabilidade e se colocar como vítima das circunstâncias. E estamos falando sobre se tornar free, no seu acrônimo, que começa com criar o sentimento. Como eu quero me sentir? Depois vem assumir responsabilidade por onde estou e por onde quero chegar. O próximo E, que está ligado à sua clareza e ao seu eu aspiracional, é expressão. A sua versão futura tem uma forma própria de se expressar. E uma outra maneira de dizer isso é a seguinte: o seu eu futuro lida com as pessoas de um jeito específico. Você trata as pessoas de um jeito específico. Você é generoso com as pessoas de um jeito específico. Você é paciente com elas de um jeito específico. Se você pensar na sua melhor versão possível, não se trata só de como você se apresenta em termos de status, dinheiro, poder, fama, roupa e esse tipo de coisa. Trata-se de perceber. Eu me expresso com confiança. É como você falou antes. Eu entro em uma sala e sorrio. Sim. É como você disse lá atrás. Eu estou ali, presente para os meus filhos. É como se essas pessoas fossem muito conscientes da forma como tratam os outros. E você começa a ficar mais atento à sua própria expressão. Por exemplo, minha preferência natural não é ser tão carismático quando ensino, porque eu gosto mesmo, é de ir fundo de falar da pesquisa, dos pontos principais e do conteúdo. Eu sou o cara que se perde no conteúdo, e preciso me puxar de volta e pensar, Brandon, se projeta, cara. Tipo... Entretenha um pouco também. Sim, sabe? Mexe um pouco as mãos. Eu precisei aprender isso. Hoje já é natural pra mim, porque faço isso há 20 anos. Mas no começo não era assim. Todo mundo com quem cresci era sempre mais travado, ou parecia pronto pra partir pra cima. Não havia muita expressão livre, especialmente masculina, de onde eu vim. Então eu precisei aprender isso. E eu pensava na minha versão futura, via aquele cara de um jeito muito diferente. Por exemplo, naquela época, quando eu subia no palco, eu me agarrava na lateral do púlpito. Levava 3, 4, 5 páginas de anotações, segurava tudo com força e ficava apavorado. Mas, quando eu pensava em mim no futuro, falando em público, eu via esse cara andando pelo palco, rindo com as pessoas, chamando gente para participar, dançando, pulando com a música, se divertindo ali em cima. Eu conseguia vê-lo tão leve, tão livre na expressão, e aquilo parecia estar a anos-luz de distância de onde eu estava, agarrado no púlpito, virando folha e suando. Quer dizer, eu estava num estado péssimo. Mas a ideia de que eu poderia me tornar aquilo, quando você entende que expressão não tem a ver com dom natural, e sim que expressão, como toda comunicação, é uma competência, eu pensei, eu posso melhorar. Você mesmo vem me orientando para eu entrevistar melhor. Eu te faço todas essas perguntas detalhadas e penso, Luiz, é incrível como você faz isso. Porque eu sou travado, esquisito. Eu não sabia fazer isso. E é muito legal te ver fazendo, mas eu sei que você desenvolveu isso ao longo de 13 anos de programa. No começo eu também não sabia e tive que aprender ao longo dos anos. Assim como você aprendeu a falar em público, eu aprendi a entrevistar. Eu nem sabia o que estava fazendo. Você vai descobrindo no processo e desenvolve essa competência. E como você mesmo fala, em hábitos de alta performance, competência gera mais confiança. Quanto mais competente você se torna, mais confiante fica no palco. E hoje você consegue entregar no palco aquilo que aquele garoto no púlpito sonhava fazer. Exatamente. Quando eu te apresento, Não sei se vocês conhecem essa história, mas o Luiz quase me derrubou do meu próprio palco. Ele veio com um golpe grande. te cumprimentei no pulo. E eu não sei se dá pra perceber na câmera, mas ele é bem mais alto e maior do que eu. Quase me tirou do palco. Mas o ponto é, você tem uma forma de se expressar. Eu quero deixar isso bem claro pras pessoas, porque tem gente assistindo e pensando, sim, eu não quero fazer essas coisas de palco, Brandon. Eu sou mais quieto. E eu digo, repare numa coisa. Quando falo que você precisa de uma visão aspiracional para a sua expressão, isso não quer dizer que você tenha que virar um showman como eu. O que isso pode significar é encontrar a expressão mais plena do seu eu autêntico.
É encontrar conforto em ser quem você naturalmente é, na melhor versão de si mesmo, perto das outras pessoas. Sim, Você passa a ser intencional na forma de se relacionar com os outros, sendo generoso, cuidadoso, disponível, afirmando o valor deles. E isso precisa ser aprendido, porque para a maioria das pessoas, o natural é julgar os outros. O natural também é se julgar o tempo todo. Tipo, eu sou inseguro comigo mesmo, julgo os outros e aí fico agarrado à vida, como quem se agarra ao púlpito. A sua versão natural, incrível, grandiosa, aspiracional, não é essa, então você precisa identificar qual é a sua expressão mais plena. Eu me lembro de um parente que apareceu num fim de ano e estava contando pra gente, um parente mais velho. Ele disse, tô refazendo o meu guarda-roupa. E eu falei, refazendo? Certo. Aí ele disse, sim, porque a forma como eu me vejo agora é mais parecida com o James Bond. Vou me expressar assim, nesta fase da minha vida. E eu pensei, que legal. Beleza, meu amigo, sabe? Foi isso, ele enxergou aquilo e decidiu construir e viver essa versão. Então eu quero encorajar as pessoas. O seu eu futuro pode começar agora. Como a sua versão futura se expressaria? sim. Tipo, a minha versão futura faz mais perguntas. A minha versão futura fica genuinamente feliz ao ver as pessoas. Eu sorrio para elas. Tudo isso de que falamos aqui eu acho importante. Ótimo. Então esse é o E de expressão. E qual seria o último E? Então é free, certo? É seu eu futuro. Você tem uma visão clara do sentimento que quer viver, então comece a gerar isso agora. As responsabilidades e a forma como você lida com elas, lide assim, desde já. A expressão, a forma como você se expressa e trata as outras pessoas, faça isso agora. E o último E é expansão. Você expandiu sua riqueza, expandiu sua rede de contatos, expandiu seu conjunto de habilidades. Expandiu seu impacto. Toda pessoa tem esse desejo de expansão, mesmo que ele esteja encoberto, porque o universo está em expansão e nós, como seres humanos, também estamos nos expandindo em várias dimensões o tempo todo, em todas as fases da maturidade. Então, como você se expandiu no futuro? Como se tornou uma pessoa maior? Como passou a gerar mais impacto? Como passou a ganhar mais? Onde está o crescimento, no caminho que você quer seguir? Então, você precisa enxergar, imaginar e pensar em expansão. E quero falar rapidamente do Lewis aqui, pessoal, porque isso é um exemplo real e em tempo real do que conversamos hoje. Existe uma fase em que o Lewis se vê se expressando como jogador de handebol, certo? E não sei se todo mundo sabe que o Lewis acabou de comprar um time de handebol. Ele saiu de sou um jogador individual para sou o dono de um time. Cara, fala sobre isso, porque isso é... Normalmente as pessoas não pensam assim, mas é muito aspiracional. Isso é o mais interessante. Fico feliz que você tenha falado disso, porque eu estava pensando nisso enquanto você explicava a parte da expressão. No ensino médio e na faculdade, quando comecei a competir em um nível mais alto, minha expressão natural era ser o recebedor. Eu nunca fui o quarterback. Eu nunca fui o craque do time. Nunca quis ser esse líder mais vocal. Isso não era a minha preferência natural, nem a minha zona de conforto. Mas eu conseguia treinar pesado. Você podia me dizer o que fazer. E eu dominava aquele papel dentro da equipe. Sabe, são 11 jogadores no futebol americano ou 5 no basquete. E eu pensava, só me dá a bola, deixa eu pontuar e fazer o meu trabalho. Mas eu não queria liderar. Era tipo, só me deixa fazer a minha parte. Sair dessa zona de conforto era muito desconfortável. E a minha preferência normal era dar o meu melhor como jogador de apoio, mas sem ser o líder que se comunica com todo mundo. Nos últimos 20 anos, eu precisei me treinar para sair dessa preferência de só cumprir o meu papel e jogar bem como parte da equipe, para também liderar o time. E isso não quer dizer que eu precise dominar tudo ou controlar o grupo, mas sim, como posso ser um líder? E, até hoje, liderar o time não é algo natural para a minha mente. Mas eu sei que a minha versão futura precisa que eu continue fazendo isso e apareça dessa forma, praticando, se quero criar o resultado que desejo. Eu preciso desenvolver a competência e a confiança da liderança de um jeito diferente de simplesmente jogar bem. Ou melhor, além de jogar bem, também preciso gerir bem uma equipe, me conectar com cada jogador individualmente e com o grupo como um todo. Existem habilidades diferentes que você precisa desenvolver como líder, que são diferentes de apenas jogar. Sim. Então a questão é, como eu jogo bem e lidero bem ao mesmo tempo? E ainda tem lidar com as finanças da equipe, lidar com... É muito mais coisa. Mas eu sinto que isso vai me deixar mais preparado para as Olimpíadas, justamente por desenvolver essas habilidades e superar esses desafios ao longo dos próximos anos. No fim, tudo isso só vai ajudar a minha versão futura
a realizar os sonhos e estar pronta. Eu estou me mantendo pronto para não precisar correr para me preparar depois. É como se eu estivesse me preparando e ficando pronto agora para que, quando a hora chegar, aí fique fácil, sabe? E daqui a 2 anos e meio isso já vai ser natural, porque terei acumulado 4 anos de prática para isso. Do mesmo jeito que hoje é natural para você estar no palco. Claro, talvez ainda bata um pouco de nervosismo antes, porque você quer fazer um bom trabalho, mas você passou 20 anos atrás desse púlpito acumulando prática para conseguir dançar, cantar, conduzir dinâmicas, treinar pessoas, retomar a linha de raciocínio, lembrar do que está dizendo, transformando tudo numa experiência incrível ao longo de 5 dias, certo? Hoje é fácil porque você colocou 20 anos nisso. Então, para mim, isso tem sido... Ainda não é um estado natural, mas é algo para o qual eu apareço toda vez que surge uma oportunidade de liderar, mesmo não sendo algo que eu faria espontaneamente. Só que é isso que a minha versão futura exige de mim. Adoro isso. Sabe? É como se a meta futura exigisse que eu saísse da zona de conforto todas as vezes. Sim, você está ouvindo o chamado do seu futuro e respondendo a ele ao se apresentar para essa expansão. É Sim. como se você estivesse entrando na expansão da equipe, entrando na expansão desse império de mídia, entrando na expansão do time daqui, do time de handebol lá. Sua família também está se expandindo. Eu estava muito confortável. Durante 15 anos, morei em apartamento de 2 quartos e ficava só mudando de um para outro. Talvez gastasse um pouco mais em um apartamento melhor, mas a minha preferência era algo mínimo. Um apartamento de 2 quartos, confortável. Tudo bem, talvez agora com porteiro. Mas eu pensava, não preciso de algo maior, certo? Eu gostava da minha zona de conforto. Eu sabia onde tudo estava, conseguia dar conta de tudo. Ninguém aparecia por lá. Era o meu espaço. Mas a minha versão futura, uns 10 anos à frente, pensava, poxa, eu sonho em ter filhos e andar por uma casa com risadas ecoando pelos corredores, ouvindo brincadeiras e alegria em vários cômodos. E eu pensava, eu realmente quero que a família esteja mais presente e me visite mais. Eu preciso de mais espaço, eles nem conseguem vir, certo? Eu quero que a família dela também possa vir, ter atividades juntos e que passem feriados juntos. E eu pensava, também quero ter um refúgio onde eu possa montar o meu podcast, se precisar. Se acontecer outra Covid, eu consigo fazer tudo de casa. Ter um quintal para receber amigos e jogar pickleball, ter academia, poder fazer tudo o que eu preciso. Só que era caro pensar nisso, pensar em investir numa casa. E eu lembro que fiquei muito dividido. Hoje eu moro nessa casa linda. Eu e a Marta estamos numa casa linda há 3 anos. Foi a minha primeira casa, comprada aos 40 anos, e daqui a alguns meses eu faço 43. Enquanto eu passava por todo o processo de compra, lembro de sentir uma resistência no peito. Eu pensava, cara, é dinheiro demais. Tipo, vou ficar praticamente zerado na conta depois de dar essa entrada toda, e ainda tenho gasto mensal. Era simplesmente uma nova zona com a qual eu não me sentia confortável. E eu lembro de conversar com uma coach que eu tinha na época, porque realmente acredito em investir em coaches, masterminds e comunidades que ajudam você a enxergar uma versão maior de si mesmo. Sim. Certo? É por isso que temos o nosso Mastermind, o Ultra. Há centenas de membros lá dentro investindo e se aproximando das suas versões futuras. E eu também faço isso pessoalmente, certo? É como investir em apoio, em coaches e mentorias. E eu tive uma ligação com ela e falei, Clara, me ajuda a atravessar isso. Vale a pena colocar praticamente todo o dinheiro que tenho agora na entrada de uma casa? E ela respondeu, o que a sua versão futura diria? Você está prestes a fazer 40. O que o seu eu de 50 anos diria para você agora? E eu literalmente fui para o futuro, como se tivesse viajado no tempo, e fiquei pensando. Eu tive uma retrospectiva a partir do futuro. Pensei no futuro olhando para trás, para a minha vida. E pensei, o meu eu de 50 anos diria, esse foi o melhor investimento que você já fez. Claro, vai ser desconfortável por talvez 1 ano, porque sua conta vai ficar zerada e você vai sentir esse peso. Mas depois vai olhar para trás e dizer, foi o melhor investimento. Você teve 1 década ou mais de alegria, amor, risadas, brincadeiras, família, conexão, jogos. Isso criou o refúgio para todos os seus sonhos se tornarem realidade, certo? Então eu tive essa conversa com o meu eu atual a partir do meu eu futuro, e ali estava a decisão. Agora, isso não quer dizer que seja confortável. Não quer dizer que não exista risco. Existe um novo jeito de viver, e eu estava acostumado havia 15 anos a morar em um apartamento de 2 quartos. Mas, cara, essa foi a melhor decisão dos últimos 3 anos.
É como acordar todos os dias e pensar: meu Deus, sou muito grato por esse espaço. É um sonho, todos os dias. E eu acho que... Qual era mesmo a quinta coisa de que você estava falando? Expansão, né? Isso não significa que vai ser confortável. Não é confortável liderar quando você nunca foi treinado para liderar. Não é confortável investir quando você não sabe se aquilo vai dar retorno. Mas esse compromisso, essa ação, é o que vai criar expansão. E essa é a única forma de realmente construir a abundância que você busca na vida. Sim, e você fez isso. E permitiu que essa comunicação com o futuro acontecesse a partir de um lugar otimista, de crença, em vez de se bloquear com autocrítica negativa ou catastrofização. Você permitiu que esse diálogo com o futuro acontecesse e até brincou com essa possibilidade. Você procurou uma coach, se cercou de pessoas. Tenho certeza de que perguntou aos amigos: tá, como isso funciona? Você precisa permitir que o diálogo com o futuro aconteça. É assim que se conecta com o destino, por meio do diálogo. Com a sua versão futura. Sim, é um diálogo. É um diálogo que você trava na sua mente. São as decisões que vai tomando ao longo do caminho. É a forma como você aparece todos os dias. E, de repente, isso se manifesta na realidade e hoje você tem essa casa linda. Eu já estive lá, vi a quadra de pickleball. Você tem uma propriedade impressionante, linda mesmo, sabe? É inacreditável. Sim. No começo deu medo, porque eu pensava: isso é algo que eu nunca fiz. Não me sinto confortável com isso. Não sei o que vou fazer para ganhar mais dinheiro rápido e não ficar zerado. Era tudo muito incerto. Mas quando você fala sobre ter um diálogo com o seu futuro, isso me lembra algo que o Dr. Joe Dispenza fala. Já ouvi ele repetir isso várias vezes nas entrevistas que fiz com ele. Ele fala: a gente precisa aprender a se lembrar do futuro, em vez de ficar enfatizando a dor do passado. Quando a gente se apega ao medo e pensa: eu fiz isso no passado e me machuquei quando aquilo aconteceu. Eu arrisquei no amor e me dei mal. Ou fiz isso no meu negócio e perdi dinheiro. Se a gente continua preso ao passado, criando a partir das dores do passado, não vai construir um futuro bonito. A gente precisa se lembrar do futuro que quer criar, do resultado que está buscando, e voltar para o sentimento que quer viver lá na frente. As responsabilidades que isso exige, a expressão e a expansão. É como se, para se lembrar desse futuro em que você tem a casa dos sonhos, a carreira dos sonhos, o negócio, o relacionamento, a saúde dos sonhos, você precisasse sentir isso agora. Você precisa assumir agora a responsabilidade de fazer as ações que pertencem ao seu futuro. E talvez isso não dê retorno por anos. Talvez você não veja resultado da noite para o dia. E também precisa se expressar a partir desse futuro, para então entrar nessa expansão. E eu acho que, quando as pessoas começam a usar essa estrutura de 3 pontos que você compartilhou, e eu sei que no livro High Performance Habits tem ainda mais, quando elas fazem esse investimento de verdade, a vida muda completamente. Exato, porque você está aparecendo agora para esse sonho futuro. Sim. E também para todas as responsabilidades e alegrias que vêm com ele desde já. Caso contrário, o que as pessoas fazem é só atravessar o dia. Elas ficam o tempo todo no estímulo e resposta. Não existe uma intenção maior, nem uma aspiração maior. E se você realmente conversar com as pessoas sobre como querem mudar de vida, vai perceber que, no fundo, elas querem sentir o dia de forma diferente, mesmo quando as circunstâncias continuam ruins. Elas querem viver aquilo de outro jeito. Sim. Mas isso não vai acontecer se tudo o que você faz é se conectar com os problemas do jeito como eles aparecem hoje. Você precisa se conectar com algo no futuro. E é tão difícil fazer as pessoas entenderem isso. Eu adorei essa ideia de lembrar do futuro. Para mim, isso tem muito a ver com perceber que ou estou operando no automático, entre estímulo e resposta, a partir do meu nível mínimo de equilíbrio, do meu eu mínimo, ou estou operando a partir do meu eu aspiracional. Quem apareceu e venceu o dia? Isso não quer dizer que eu não tenha horas em que caio no conforto, na impaciência, ou não esteja na minha melhor forma durante uma entrevista, ou seja lá o que for, o eu mínimo aparece. É uma questão de proporção. O eu aspiracional aparece e vence o dia mais vezes do que o eu mínimo. E eu prometo a todo mundo que está ouvindo, quando você passa de viver mais vezes nesse eu aspiracional, começa a performar melhor. Seus resultados melhoram, pessoas melhores são atraídas para você. Passará de estar em grupos melhores, eleva o nível das pessoas à sua volta, do sucesso ao seu redor, você começa a atrair coisas diferentes. E o curioso é que quando você faz essas escolhas difíceis, as coisas começam a ficar mais fáceis. Aí você pensa: nossa, isso está começando a fazer bem agora. Não daqui a 5 anos, agora. Porque estou sendo responsável. E quando você lida melhor com a vida, vive melhor e gera algo melhor na vida, isso melhora você também. E melhora o hoje. Não uma década distante ou daqui a 50 anos. Você vai chegar lá. As suas ações acumuladas vão te levar nessa direção. Sim. Mas também pode começar a aproveitar isso hoje com essa intenção. Com certeza. E no fim das contas,
Hoje é tudo o que a gente tem neste momento. Então a pergunta é: você quer viver um dia ruim ou um dia bonito? Você falou do eu mínimo e do eu aspiracional. Existe uma história, uma analogia muito boa, sobre os dois lobos que existem dentro de cada um de nós. O lobo bom e o lobo mau. E o que vence é aquele que você alimenta. O lobo que você alimenta naquele dia dentro de você. E eu poderia viver com toda a dúvida, insegurança, raiva e frustração do mundo, se escolhesse alimentar essas partes de mim. Mas também posso viver com alegria, beleza, gratidão, apreço, generosidade e uma mentalidade de possibilidades, se decidir alimentar essas partes de mim todos os dias. Sim. Se você quiser viver na parte mínima da sua vida, alimente essas dúvidas e inseguranças. Fale delas, assuma isso e simplesmente deixe que tomem conta da sua vida. Ou então diga: eu vou criar uma vida nova e vou alimentar mais as possibilidades. Vou alimentar mais a alegria, mais a beleza. Vou alimentar mais o perdão. Vou alimentar essas coisas para ter mais paz dentro de mim e, assim, poder criar liberdade na minha vida. E voltando ao seu acrônimo FREE, acho que muita gente quer sentir amor, quer se sentir livre. Mas se você não estiver disposto a assumir a vida e novas possibilidades, vai continuar tendo sempre o que sempre teve. Mais uma vez, eu invisto em coaching, mentoria, relações pessoais profundas e masterminds. E você tem o seu livro, High Performance Habits, que ajuda as pessoas a se tornarem extraordinárias na própria vida, se estiverem dispostas a assumir coisas novas. E eu quero que essa conversa faça as pessoas voltarem aqui, ouvirem e assistirem de novo, porque quero que todo mundo que está vendo e ouvindo faça uma avaliação da própria vida e se pergunte, numa escala de 1 a 10, onde eu estou hoje? Eu sinto que a minha vida está em 10? Na minha saúde, nos relacionamentos, nas minhas finanças, no meu propósito, eu estou em 10 ou perto disso? Ou estou em 2, 4 ou 5 em algumas áreas? Faça uma avaliação interna e pergunte a si, onde eu estou? Eu quero viver uma vida em 2, 4 ou 5, ou em 8, 9 ou 10. Como eu quero viver a minha vida? Eu quero ficar abaixo de 5 ou acima de 8. Não estou dizendo que você vai ter um dia perfeito, nota 10, todos os dias, em todas as áreas, mas faça essa pergunta para si mesmo. E se hoje você não está vivendo acima de 7, então chegou a hora de começar a olhar onde pode fazer mudanças e onde pode assumir responsabilidade na sua vida, para começar a se sentir diferente todos os dias e atrair o futuro que quer para si. E nós temos um programa de coaching e um mastermind. Se as pessoas quiserem coaching e mentoria com a gente, nesse formato de mastermind em grupo, podem conferir. Vamos deixar o link no podcast ou na descrição do YouTube, ou você pode ir direto para lewishouse.com/ultra. É ali que você pode encontrar a gente pessoalmente várias vezes ao longo do ano, em eventos presenciais e também de forma virtual todos os meses. A gente explica melhor tudo o que está incluído e como funciona. Começamos isso há poucos meses, e o lançamento foi incrível. As pessoas estão muito engajadas, estão entrando em ação, incrível. Estão tendo resultados. Sim, foi a melhor aula que eu já vi você dar no Ultra. Tem sido Eu poderoso. fiquei tipo, uau, eu até comentei em um podcast anterior. Pra mim, aquilo foi expansivo. Ver você no palco durante um dia com o nosso grupo foi simplesmente incrível. Eu Tem acho sido muito que... legal. Estou Sim, animado. isso te colocou de volta nesse papel de mentor e professor, que é muito poderoso porque você já avançou demais e tem muito pra compartilhar com essas pessoas. Então, fico feliz que você esteja fazendo isso no Ultra e é uma honra fazer isso com você, irmão. Então, se as pessoas querem de verdade ter responsabilidade, comprometimento e senso de dono sobre os resultados do próprio futuro, agora é a hora de agir e começar a mudar essas coisas. E se você quer esse apoio para a sua versão futura, então acesse lewishouse.com/ultra. Isso foi poderoso. E tenho certeza de que a gente poderia seguir por mais algumas horas falando sobre esse tema. Mas se você quer ter uma vida transformadora, isso começa com hábitos de alta performance, com uma avaliação honesta da sua vida e com a compreensão do que é preciso para chegar lá. Foi uma conversa poderosa. Brandon Burchard, muito obrigado por estar aqui, irmão. Te Obrigado. amo, irmão. Bom demais. Ou você usa o estresse, ou o estresse usa Sim. você. É aquela velha frase: quando estiver atravessando o inferno, continue andando. Se você Sim. continua, 3 coisas acontecem. A primeira é que você descobre o quão forte realmente é. E a única maneira de descobrir isso é atravessando. E aliás, cada vez que você faz isso, fica mais forte e